Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e hoje a gente veio falar, enfim, né, da situação Cauã Elias e como que está se desenhando essa venda do Cauã Elias para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Aí, vamos trazer outras informações, né, o dia que o jogador deve ir para a Ucrânia, valores, vai ser uma das maiores vendas da história do Fluminense. A gente vai estar debatendo isso tudo ao longo desse vídeo, mas eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E no domingo, antes do jogo Fluminense e Boa Vista, surgiu a notícia que o Cauã Elias estava sendo vendido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E começou aquela discussão. Será que o valor é bom? Será que vai ser mais um jogador doado pela gestão Mário, como tantos outros já foram? E conforme foi desenrolando, né, a informação, a gente foi descobrindo, por exemplo, o valor que deve ser, né, o dia que o Cauã Elias deve já ir para não sei se é para a Ucrânia, não sei se o Shakhtar está na Ucrânia, porque tem alguns times da Ucrânia que estão treinando em outros países, por causa da situação lá, né, política que está lá. Então vamos destrinchar a questão do Cauã Elias. Primeiro, o Fluminense já sabia dentro do Fluminense que o Cauã Elias poderia receber uma proposta no final do ano. Ele chegou a ser sondado por alguns times na proposta do meio do ano passado, na janela do meio do ano passado, mas nada evoluiu para uma proposta e dessa vez chegou uma proposta. A proposta oferecida pelo Shakhtar Donetsk, até onde eu sei, é de 17 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus. Essa negociação, vamos sempre trabalhar com a negociação também no que é fixo. O que é bônus, a gente não sabe o que são esses bônus. Então não tem como a gente trabalhar em cima de bônus. Se a gente pegar esse valor fixo, que é 17 milhões de euros, o Fluminense detém 80% do jogador. 20% pertence ao próprio jogador. E uma informação que eu fiquei sabendo hoje, 10% dos 80% que são pertencentes ao Fluminense pertencem ao empresário, porque ele vai fazer a negociação ali, então 10% é do empresário. Então a gente pega ali 17 milhões de euros, você tira 80%, já não dá o valor total. E mais 10%, ou seja, são 70%. Né? Vamos botar aqui, vamos tentar fazer uma conta aqui para ver quantos milhões de euros o Fluminense fica. Né? Se fosse 20 milhões de euros, o Fluminense ficaria com 3, 6, 16 milhões de euros. O Fluminense vai ficar aí com em torno de 15 milhões de euros pela venda do Cauã Elias ali, sendo que detém apenas 70% do jogador. Também há uma discussão que o Fluminense poderia ficar com 20% de uma futura 10% para uma futura venda do jogador. E uma coisa é fato: se o jogador se destacar no Shakhtar Donetsk, a chance dele ir para um grande clube da Europa é grande. Por quê? Ele tem apenas 18 anos e a gente viu que o Shakhtar serviu de porta de entrada para muitos brasileiros. O Fred jogava lá, foi para o Manchester United. O William jogava lá, foi para o Chelsea. O próprio Bernard jogou lá e depois foi jogar na Inglaterra. Então acaba que o time lá ucraniano é uma porta de entrada interessante para os demais clubes. Também teve alguns jogadores que jogaram lá e nunca mais saíram de lá também, depois só retornaram para o Brasil. Foi o caso do Dentinho, caso do Elton Nem. Teve mais jogadores assim, que agora de cabeça me lembrar todos é um pouco difícil, mas esses dois assim que chamam mais atenção. Né? O Fernandinho também, que depois foi destaque no Manchester City, começou no Shakhtar, depois foi jogar na Inglaterra. Então são muitos jogadores que começaram lá e depois foram para a Inglaterra ou para outros clubes da Europa, né, de maior proporção. Então o Cauanense pode ter esse caminho. E se o Fluminense ficar detentor dos 10% do jogador ainda, o Fluminense pode lucrar sim muito numa futura venda do jogador. Primeiro por clube formador, que já tem uma porcentagemzinha, e mais esses 10%. E a gente viu nos últimos anos o Fluminense lucrando muito com transferência de jogadores por ser clube formador. Foi assim com o Evanilson, foi assim agora com o Gabriel Teixeira, que foi para o Sporting de Portugal. Foi assim com o Luiz Henrique. Vários jogadores o Fluminense está lucrando por causa desse mecanismo de solidariedade da FIFA. Só que um ponto que a gente tem que discutir. Se a venda do Cauã Elias fosse por 17 milhões de euros, eu acredito muito que o Fluminense. Eu acredito não, os números mostram que seria a terceira maior venda da história do Fluminense. Só que o Fluminense vai vender por 17 e vai ficar apenas com 15. Então isso vai acabar gerando no Fluminense, que vai ser, acho que, talvez a quarta maior venda da história do Fluminense. Mas, pelos valores que o Fluminense vendia antes, está tendo uma evolução. Só que a gente também não pode ser hipócrita de falar. O Fluminense ainda vende muito baixo esses jogadores. Por exemplo, um jogador igual o André, 22 milhões de euros. Era um jogador que valia mais. 22 fixos e mais 3 em bônus. O próprio Luiz Henrique, 7 milhões de euros. Então a gente tem que discutir isso e falar uma coisa certa. O Fluminense precisa ir ao mercado, precisa vender seus jogadores melhores. Só para a gente ter uma coisa, o Zenit da Rússia fez uma proposta superior
ao que o Fluminense está vendendo o Cauã Elias pelo Wesley, lateral direito do Flamengo. E a gente vê potencial que os dois têm para chegar, são posições diferentes. Mas o Cauã Elias, por ser um centroavante, passagem pela seleção de base, tem muito mais potencial de conseguir lá na frente ser um jogador de mais destaque do que o Wesley. Então a gente vê como que o Fluminense precisa se organizar financeiramente para conseguir fazer suas vendas melhores assim, mas eu acho que em vista do que você vinha vendendo antes, já consegue um valor superior aí. E eu não sei, tem gente que acha que o Cauã Elias é muito bom, cara. Eu tenho minhas dúvidas ainda se o Cauã Elias é esse jogador todo. Então isso é um ponto de atenção que a gente tem que ter. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa aqui no comentário se você acha que é uma boa venda. Saudações tricolores e até a próxima.